Pois bem, amado e amada do Senhor, nós fizemos agora a primeira parte do nosso estudo, que foi o capítulo 1, nós fechamos ele, nós tivemos uma parte, a segunda, a terceira aula e a quarta aula, que a gente finalizou. Mas eu gostaria de infiltrar mais você nesse contexto cronológico do livro de Atos dos Apóstolos, para você entender tudo aquilo que nós vamos trabalhar aqui, que nós vamos estudar, que nós vamos aprender. Então nós vemos que no período do ano 29 ao ano 30, mais ou menos entre o ano 29 até 30, 31, alguns acontecimentos do livro de Atos dos Apóstolos. Então o capítulo 1 ele destaca a despedida e a ascensão de Jesus Cristo. O capítulo 2 ele já fala do Pentecostes, né, o derramamento do Espírito Santo. Após o derramamento do Espírito Santo, no capítulo 3, tem um fator bem legal e interessante que a gente vai trabalhar, que é a cura de um coxo, né? E o que resulta na cura de um coxo e qual a mensagem que essa cura traz para o Evangelho do Senhor, a mensagem que ela traz para a Igreja do Senhor. O quarto capítulo fala de Pedro e João perante o Sinédrio, né? E a oração e comunhão dos crentes. Já no quinto capítulo, nós vamos falar de Ananias e Safira, uma coisa bem legal e interessante, né, que aconteceu no caso de Ananias e Safira, aquela passagem que nós vamos trabalhar profundamente nisso aí, qual a mensagem que traz para nós hoje. Né? Eles tentam o Espírito Santo do Senhor, né, e que Deus revela as suas atitudes e acontecem coisas trágicas a esse casal, né? No capítulo 6, nós vamos falar da escolha dos 7, né? Uma oposição contra a obra de Deus através de Estevão, né? A escolha dos 7, né? Então, são coisas interessantes assim que nós vamos trabalhar. No capítulo 7, nós vamos falar do testemunho de Estevão, o apedrejamento de Estevão, esse mártir da igreja, essa base sólida, né? Onde aconteceu a dispersão, né? Então, no capítulo 8, aí já vem... provavelmente entre os anos 30, 31 até o ano 47, ano Domini, né? Já começa a perseguição e começa a dispersão da igreja, né? Que é um fator primordial para que a igreja se expanda. Então Filipe começa evangelizando em Samaria, um trabalho maravilhoso, um trabalho que tem dá uma dimensão poderosa da ação de Deus, da unção que esse servo do Senhor tem para ministrar ali, para pregar o Evangelho de Deus ali em Samaria. Aí no capítulo 9 vem a conversão de Saulo, né, que vai ser uma parte interessante que nós vamos trabalhar, mais ou menos pelo ano 31, no ano Domini, ano do Senhor, em Damasco, com sua viagem da Arábia para Jerusalém. E aí nós temos também, vamos falar da misericórdia e o poder de Deus que se manifestaram através de Pedro, curando Enéas e ressuscitando Dorcas. Já no capítulo 10 nós vamos falar de Pedro evangelizando em Cesareia. Aí acontece aquele caso de Cornélio, né, o Pentecoste dos gentios, uma coisa maravilhosa, que é um quebrantamento também para a vida de Pedro. Então no capítulo 11 já vamos trabalhar quando Pedro explica perante a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia. Aí nós já vamos ter a igreja em Antioquia, Barnabé, Saulo, e nos anos 46, 47, no ano do Senhor. Aí nós vamos também, que vai estar inserido no capítulo 11, Ágabo, quando ele prediz fome para os dias de Cláudio, né? No governo de Cláudio, no ano 41 a 48. No capítulo 12, nós já temos aí a personalidade de Herodes Agripa I, né? Tiago, o apóstolo, é executado e Pedro é libertado de forma maravilhosa, um milagre maravilhoso que nós vamos estudar no capítulo 12. Aí podemos dizer assim, até os confins da terra, já do ano 47 a 57 até 63, ano Domini do Senhor. Que no capítulo 13 começa a primeira viagem missionária após a conversão de Paulo. Capítulo 14 é a continuação da viagem e o retorno para Antioquia, né, mais ou menos no ano de 48. Aí vem as controvérsias judaizantes no capítulo 14. No capítulo 15 já tem o Concílio de Jerusalém, que vai tratar de tudo isso. Aí começa-se a segunda viagem missionária. No capítulo 16, Timóteo se une a Paulo, Lucas se une à equipe missionária em Troade,
acontece a visão do macedônio em Filipos. No capítulo 17, já vamos falar de Tessalônica, Bereia e Atenas. No capítulo 18, vamos falar de Corinto, que é o fim da segunda viagem, início da terceira viagem. Então, Paulo em Éfeso a gente já vai tratar no capítulo 19. O capítulo 20 já é a continuação da segunda viagem. Aí nós temos aquele fato com Eutico, que nós vamos ver. Capítulo 21, já o caminho de Jerusalém, e aí já vem a detenção de Paulo. No 22 ele já faz a sua defesa e ele expõe o seu testemunho. No capítulo 23 já tem uma conspiração contra Paulo e ele é transferido para Cesareia. No capítulo 24, Félix é confrontado com o Evangelho, no ano 57 a 59. No capítulo 25 vai ser o julgamento de Paulo perante Festus, que mais ou menos no ano 59. No capítulo 26 já temos Herodes Agripa II, ele ouve o Evangelho. No 27 já é a viagem de Paulo para Roma como prisioneiro no outono do ano de 59, onde há aquele naufrágio. No capítulo 28, na ilha de Malta, chegada de Paulo em Roma, na primavera dos anos 60, Paulo preso, prega e ensina em Roma. Então, esses fatos, é muito importante você ter em mente essa cronologia para você se situar dentro de tudo aquilo que nós vamos estudar. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, conserve somente seu coração na firme vocação que Deus te chamou para servi-lo, para seguir o Senhor, prosperando, multiplicando esses frutos que você tem para dar aí. Você está enraizado na videira verdadeira, então você tem muito a frutificar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre de todo mal e te faça um homem e uma mulher perseverante na obra de Deus. Fique na paz de Cristo.